Lightning Network. Lightning Network é uma espécie de segunda camada do Bitcoin, tá? É uma segunda camada do Bitcoin pensada para ser uma rede de pagamentos barata, rápida, acessível, maravilhosa e que você poderia, sei lá, na sua barraquinha de hot dog, usar a Lightning Network para transacionar e para negociar. É uma tentativa de levar o Bitcoin para mão das pessoas e ele funcionar como meio de pagamento. Até hoje, cara, a Lightning Network está crescendo. E ela recentemente comemorou a marca de 5.000 bitcoins alcançados, porque funciona da seguinte maneira: o Bitcoin existe na rede Bitcoin. Aí esse Bitcoin ele emigra para a Lightning Network. Ele fica travado na primeira camada e ele aparece na segunda camada. Então é como se o Bitcoin normal fosse um lastro para uma cópia dele dentro da Lightning Network. Quase como se na Lightning Network os bitcoins fossem cédulas de dólar, e o Bitcoin na primeira camada é o ouro, que dá o lastro para o dólar. Como se eles tivessem ainda uma moeda que tem cédula lastreada em reserva de valor. O que para mim é um setup interessante, porque o Bitcoin consegue ter vantagens de reserva de valor na camada base e funcionar como meio de pagamento na segunda, que é um setup econômico, né, de lastro com cédula que a gente sabe que deu certo. A economia norte-americana teve sua era de ouro justamente após o acordo de Bretton Woods, final da Segunda Guerra Mundial, os anos 40, em que ele emplacou esse sistema e durou até os anos 70. Foi uma era de ouro da economia norte-americana, porque deu velocidade para o dinheiro, mas não deixava o dinheiro se inflacionar demais, porque o lastro do ouro segurava a inflação. Então eu enxergo a Lightning Network como uma solução muito saudável. Só que, por algum motivo ou por outro, que eu ainda quero aprofundar, 5.000 bitcoins é muito pouco. Sim. 5.000 bitcoins é o troco de uma baleia, cara. Então, a gente tem que ter na Lightning Network 5 milhões de bitcoins, papo, 8 milhões de bitcoins, aí realmente o Bitcoin vai para lá para ser usado como meio de pagamento. Então hoje, a Lightning Network para mim, ela é um ensaio tímido. Você vê relatos de turistas que vão para El Salvador naquela vibe de: "Caraca, vou usar Bitcoin, vou usar Bitcoin", e os caras dão com a cabeça na parede, porque eles vão no restaurante, na hora de pagar não funciona, aí não conecta, dá tudo errado, sacou? Então, não é ainda o que os bitcoiners mais ferrenhos gostam de advogar que seja, que funciona bem pra caramba. Não, não funciona bem pra caramba, não tem muita grana lá dentro. Mas possivelmente, se você começa a encher a camada base de primatas coloridos, é possível que parte desse capital realmente, eu não tinha pensado nisso, mas faz sentido, emigre para Lightning Network e a solução do Bitcoin como meio de pagamento prospere ali. E a Taro e a Liquid são extensões do Bitcoin, que são quase como se fossem segunda camadas, mas são sistemas que tentam fazer alguma coisa em cima dos Bitcoins que já existem, né. A Liquid, inclusive, tem uma ideia de implementar contratos inteligentes no Bitcoin. Mas, Casta, ali é mais ou menos o mesmo sistema no sentido de você travar na rede principal, que seria uma camada meio de reserva de valor, e você faz mais ou menos o que se faz na Lightning, mas em cima dessa outra rede que você está falando, você constrói a possibilidade de smart contract. Então é quase como se você travasse, e aí com aquele Bitcoin travado você consegue fazer algo se outro algo acontecer, que é justamente o que É. acontece na Ethereum. Sinceramente, eu acho que sim, mas pra mim, sinceramente, cara, a Lightning Network, ela tinha que ser uma plataforma de contrato inteligente, cara. Porque a gente tá falando de digitalizar o dinheiro para a nova era. Você tem que digitalizar de maneira programável, cara. Tipo, é que nem você reinventar o fósforo como se fosse um fósforo elétrico, ao invés de fazer uma lanterna, sacou? Ou você reinventar a prensa impressa de forma digital, ao invés de usar o mundo digital. A gente precisa que o dinheiro digital seja programável e seja automatizável, porque é assim que você realmente elimina uma maior parcela de intermediários que vampirizam o E fluxo da e é assim economia. e é assim que funciona hoje em dia, tanto que cara, um dos sensos mais impressionantes que eu tive da necessidade efetivamente de ter um smart contract foi quando me explicaram de escrow account, que é a Aham. conta escrow de mercado tradicional. Eh, Se você vai fazer uma transferência para uma outra pessoa, e a outra pessoa precisa fazer uma transferência de volta para você no mercado tradicional, funciona da mesma forma. Qual é a segurança que você tem de que aquele cara vai te enviar o dinheiro simultaneamente a você enviar para aquele cara? Você geralmente tem uma instituição financeira e ela faz o intermédio daquela transação. Então pinga o dinheiro de um lado, o outro pinga o dinheiro do outro, a instituição financeira vai lá e troca esses fluxos. Então, se você está falando de uma função de pagamentos ou financeira, você precisa de uma conta escrow, porque ela é a base, praticamente, de quase toda transação financeira que você tem. Aí pode ser a conta escrow tradicional ou qualquer transação de pagamento, mas a maioria das transações funciona assim. Você paga algo para receber algo e uma instituição financeira intermedia isso. Se você vai para uma blockchain, o papel da blockchain é justamente tirar essa instituição financeira via smart contract. Senão não consegue tirar.
né, e esse cara, óbvio, cobra uma taxa por isso, né. Então, se a gente usa o intermediário, a gente faz esse escrow e morre numa taxa para ele, entendeu. Se a gente tira ele, a gente faz um escrow nós 2 sozinhos e a grana é só nossa. Mas tem que ter o contrato inteligente. E para outras coisas, imagina, por exemplo, uma economia como a nossa, onde a gente parcela tudo. Imagina se eu pudesse fazer um parcelamento on-chain, e isso reduzisse os juros drasticamente, porque não tem ali uma Visa, um cartão no meio mordendo aquele parcelamento. Então tudo isso não dá para fazer sem programação. E é por isso que eu acho que a Light Network talvez não tenha decolado tanto, porque qual é o valor que a gente vai ter ali? Tipo um Bitcoin mais rápido? Talvez eu queira um contrato inteligente, eu queira um aplicativo, sabe, eu quero abrir um Nubank e fazer uma compra parcelada com meu amigo, porque eu vendi meu Xbox para ele, e a gente parcela essa transação direto on-chain e pronto, tá todo mundo feliz. E você nunca vai fazer isso numa Light Network, mas nem de longe, cara. Mas você poderia fazer isso numa Ethereum tranquilamente, entendeu?